Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Francisco Jorge e, na sua pessoa, cumprimento todos os representantes da Cruz Vermelha aqui presentes. Deixe-me transmitir-lhe o enorme respeito que tenho pela Cruz Vermelha Portuguesa e por aquilo que esta representa. Me agradeço naturalmente em nome do PSD estar aqui e quero também transmitir que não há qualquer tipo de atitude persecutória por parte do PSD nesta matéria. Nós queremos, como já disse, apurar a verdade e apurar a verdade para poder precaver situações futuras. E é apenas isso que nos move. Aliás, pessoalmente, permita-me, não fosse eu também sócio da Cruz Vermelha e, portanto, tenho aqui todo o gosto em poder falar nestas matérias. De facto, a Cruz Vermelha assinou um protocolo com a Câmara Municipal de Pedrógão, onde se comprometia a financiar, na totalidade, cinco habitações, com um limite, um orçamento, mas, de facto, mais tarde houve uma notificação de que haveria irregularidades no cumprimento desses critérios. E aquilo que eu pergunto muito claramente é que, eu sei que já disse há pouco que não foi a Cruz Vermelha que selecionou as casas para reconstruir, mas disse também há pouco que fizemos tudo com a orientação de quem tinha de orientar. Estava a falar de quem? Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Estava a falar dos representantes das populações, nomeadamente dos elementos que integravam a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, em particular da Câmara Municipal, no que respeita ao município de Pedrógão Grande. E julgo saber, os meus colegas saberão melhor do que eu, que os critérios terão sido definidos no contexto da CCDR. É isto? Contexto da CCDR. Então, a doutora Dulce Ferreira, senhor deputado, se me dá licença, mas antes disso gostava de agradecer as suas palavras e naturalmente, dizer que o senhor deputado e os seus pares do seu grupo parlamentar têm sido muito bem-vindos à cooperação com a Cruz Vermelha Portuguesa. Temos exercícios recentes fantásticos com municípios que são governados no plano eleitoral pelos representantes do mesmo partido, e com quem mantemos uma muito estreita ligação e sendo nós uma organização neutral, absolutamente neutral, mantemos relações de cooperação exemplares com muitos dos municípios portugueses na área do partido de Vossa Excelência. Agora, Sr. Presidente, posso passar a palavra à doutora Dulce? Para a questão concreta. Doutora Dulce Ferreira, faz favor. Então, sobre a questão que colocou, desde o início deste processo, a Cruz Vermelha apresentou a sua disponibilidade financeira para a aplicação direta na construção de 5 casas, como disse. Deixando bem claro perante os intervenientes de quem estava a gerir e a acompanhar os processos técnicos de avaliação das pessoas que diretamente iriam usufruir dessas reconstruções de casas, que a Cruz Vermelha não tinha competência técnica para fazer acompanhamento de construção, validação, qualquer âmbito que fosse relacionado com a construção civil, vamos assim dizer. Não temos essa competência e, portanto, não faria sentido. E daí que todas essas competências que antecederam a construção, portanto, quer a escolha das casas, assim por dizer, que seriam da competência ou que estariam a cargo dos donativos da Cruz Vermelha, portanto, não foi uma escolha nossa, foi-nos apresentado, aliás, um processo muito claro, que foi, olha, nós temos 390 mil euros e, portanto, atribuam-nos
habitações para reconstrução. E, portanto, desse processo, desde esse processo até depois aquele que culminava no pagamento efetivo e na validação de autos de medição e dos trabalhos efetivos que eram executados no terreno, essa competência não era nossa, portanto, estava dada à Câmara Municipal e era com base nessa informação técnica de autos de medição devidamente validados que a Cruz Vermelha procedia ao pagamento direto aos empreiteiros em função daquilo que nos chegava. Portanto, é nesse sentido que estava com outras entidades. Foi esse o sentido. Não era nossa competência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem de novo a palavra, faz favor, Deputado Oliveira. Se eu percebi bem, isto significa que foi indicado pela Câmara quais é que eram as 5 que deviam ser reconstruídas. E apenas para reconstrução ou também apetrechamento. Esta é uma das questões, mas vou juntar aqui mais uma outra questão. Percebi que o financiamento era da própria Cruz Vermelha, mas depois, quando foram notificados, e quem é que vos notificou das irregularidades e neste momento, qual é que é a situação, no fundo, dessas construções, das 5? Muito obrigado. A Sra. Dulce, faz favor de continuar. Portanto, incluía não só a construção, mas depois o apetrechamento, que seria incluído no âmbito já do processo Revita. Portanto, a construção seria com verbas de angariação de donativos próprios da Cruz Vermelha e o apetrechamento depois iria ser incluído no âmbito do processo Revita. Sobre a questão... o estado da casa, os investimentos estão suspensos? Sim. Portanto, atualmente, nós tivemos conhecimento, era essa a sua questão, tivemos conhecimento através de uma notificação que tivemos da Polícia Judiciária que estava a proceder a averiguações sobre este assunto. Inclusive, fomos notificados para prestar informações sobre as casas que estávamos a acompanhar, portanto, diretamente. E logo que tivemos esse conhecimento, fizemos então a suspensão dos pagamentos que estariam, confesso que na altura não estava nada ainda em vigor, portanto aquilo que tinha sido feito, já tinha sido feito em meses anteriores, havia uma casa que tinha 2 autos de medição pendentes nessa altura, mas que depois até foi uma casa que não veio a ser ilibada, vamos assim, não seguiu e, portanto, essa depois acabámos por efetuar os pagamentos, mas, portanto, tudo aquilo que tinha sido feito em data anterior ao nosso conhecimento sobre esses processos que estariam em averiguações, mas, automaticamente, todas aquelas situações que estavam para concluir foram suspensas e continuam suspensas até decisão sobre os processos. Portanto, temos, efetivamente, processos de construção que estão suspensos. Tá? Muito obrigado. Sr. Deputado, tem de novo a palavra, faz favor. Se eu percebi bem, então, quando a Câmara faz a seleção, depois acabam por ter a indicação das 5, os procedimentos começam a ocorrer e depois há esta notificação. O que significa, se estiver errado, corrija-me, que qualquer irregularidade que havia era anterior àquilo que foi a identificação, ou seja, é na fase de identificação das próprias casas que haver irregularidades existiu e não naquilo que era o processo de construção, certo? Obrigado. De novo, Sr. Presidente, faz favor. Sr. Presidente, eu tenho aqui um resumo de um memorando que pode ajudar o Sr. Deputado e a Comissão a esclarecer esta questão das casas a cargo dos montantes da Cruz Vermelha que foram doados em conta separada. E é verdade que os trabalhos do financiamento foram interrompidos e, por isso, há um saldo atual que não foi utilizado e que está à espera de alguma entidade dizer: olha, é a altura de desbloquear a reconstrução desta ou daquela casa.
Eu tenho aqui, Sr. Presidente, um memorando pequeno com o resumo, com a nossa descrição, não é a questão da nossa versão, é a descrição dos factos no que se referem às casas que estão agora em análise. Muito obrigado. A doutora Paula Caramão queria falar. Doutora Paula Caramelo, faz favor. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado. Eu só queria aqui esclarecer uma coisa. Tal e qual como foi dito de uma forma muito clara, a Cruz Vermelha, ao assinar o protocolo com a Câmara Municipal de Pedrógão Grande, em janeiro de 2018, para a reconstrução das 5 habitações, identificadas, que ficaram devidamente identificadas no protocolo e, portanto, é bom que fique claro, estas 5 habitações foram identificadas pela Câmara Municipal como sendo aquelas onde pretendia que a intervenção da Cruz Vermelha ocorresse. Isto faz presumir e faz-nos concluir que a Câmara Municipal, em momento anterior, pela forma que teve por pertinente, alocou 5 imóveis depois de fazer todo o trabalho que lhe competia no sentido de determinar quais é que eram as habitações que efetivamente cumpriam um dos requisitos que aliás constava do protocolo, que era serem uma primeira habitação, significando essa figura de primeira habitação uma habitação permanente. Esta figura da primeira habitação vale muitas vezes aquilo que vale, mas a habitação permanente dos lesados e, portanto, daqueles que necessitavam que esta reconstrução ocorresse. A Cruz Vermelha não tem qualquer tipo de intervenção, nem pode ter, quer na forma, quer no conteúdo, que determinou a decisão da idilidade de atribuir estas 5 habitações à Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha aceitou aquilo que lhe foi dado. A Cruz Vermelha limitou-se a dizer, meus senhores, eu tenho um valor. Esse valor é, tendo em consideração todas as doações que nos foram realizadas, objetivamente, para ser avocada a esta função. E esta função é a reconstrução. E é isto que nós vamos fazer. Conforme disse a doutora Dulce muito bem, a Cruz Vermelha Portuguesa não tem propriamente vocação de empreiteira e muito menos de construtora civil, nem conhecimentos nessa área e, portanto, aceita como bom aquilo que a idilidade lhe diz que deve fazer, os termos em que o deve fazer, as empreitadas que assume e a sua validação, e a partir do momento em que lhe é validada, que são-lhe validados os autos de medição, dizendo que foi cumprido, é a habitação onde está a intervenção a ser feita, é aquela que está atribuída, olha, paguem 10, 15, 20, não interessa. Há aqui um conjunto valorativo que vai chegar a um determinado momento e que vai constar como consta, e foi por isso que eu preferi, que eu pedi para que fosse chamada à colação. Cruz Vermelha tem ainda uma valoração do seu lado, mas tem um valor que não está do seu lado. E a Cruz Vermelha, esse valor que não está do seu lado, está no âmbito judicial. A Cruz Vermelha sabe uma coisa, o dinheiro que lhe é entregue é dinheiro que ela é fiel depositária. Tinha um objetivo claro. E esse objetivo é quem necessitava num momento concreto, para um objetivo muito concreto, era para isso que o dinheiro ali estava. E, portanto, a Cruz Vermelha nunca poderia, e por isso não o fez, no momento em que não apenas é alertada, mas que fruto desta investigação da Polícia Judiciária, que vem ilibar a Cruz Vermelha de qualquer responsabilidade, e eu acho que é merecedor deste grupo de deputados lerem a acusação que está formulada pelo Ministério Público. Posso-lhes dizer que é no âmbito do processo que corre termos sobre o número 2160/18 pelo Tribunal de Coimbra, onde, no fundo, tudo aquilo que o Ministério Público considera que são os factos que determinam a capacidade acusatória de alguns e a ilibação de outros, está perfeitamente plasmado. E a Cruz Vermelha, no âmbito deste processo, como lesada, constituiu-se como assistente e exige àqueles que efetivamente vierem a ser condenados por prática dolosa ou com negligência grosseira de um conjunto de atos de que lhes era vedado e que retirou dinheiro à Cruz Vermelha, que não era dela própria, mas do qual ela era fiel depositário, que ele seja efetivamente devolvido. E é isto que está neste momento no âmbito judicial e é importante que se saiba que a Cruz Vermelha atuou desta forma pela sua transparência procedimental e pelo facto de ser, acima de tudo, tal e qual como foi no programa Revita, uma fiel depositária de verbas. Não tenho mais nada, era isto. O Sr. Presidente quer
completar a resposta. Faz favor, Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Bem, Sr. Deputado, eu vou aqui fazer uma declaração que só me responsabiliza a mim, mas devo dizer que, como lição dos rumores, justificados ou não, muitos deles justificados, que estão envolvidos nesta questão que motivou a Comissão Parlamentar de Inquérito, no que diz respeito à Cruz Vermelha, encontramos uma solução que foi aplicada, por exemplo, há um ano atrás, no ciclone Idai, na Beira. Na página da transparência da organização humanitária, em causa, neste caso a Cruz Vermelha, mas que os senhores deputados podem considerar que este modelo devia ser modelo, digamos, obrigatório para todas as organizações humanitárias, tudo consta nas operações feitas, nomeadamente incluindo cheques bancários, desde que sejam autorizadas a sua divulgação no site, tudo consta no site da transparência do que respeita depois, mais tarde, à Beira. Mas mais do que isso, introduzimos um novo conceito, que é estas operações têm que ter um revisor oficial de contas independente. Isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Considero muito oportuna uma legislação no sentido deste tipo de missões serem acompanhadas de um plano da transparência nos sites e terem um revisor oficial de contas independente. Considero isto muito importante. Assim aconteceu agora, porque eu acho que é preciso, e com isto termino, Sr. Presidente, mas acreditem, se eu estou aqui é porque tenho interesse em me ouvir, penso eu, não é? Senão não estaria aqui. Mas a minha experiência dita que é preciso, através da transparência e das contas claras, voltar a dar confiança aos portugueses na generosidade dos atos que têm. Não sei se estou a ser claro. Quer dizer, não é falando de Pedrógão, ou melhor, falar de Pedrógão na confusão que houve, é verdade, pode levar a um sentimento que diz, por exemplo, bem, eu nunca mais voltarei a dar para situações desta natureza, o que é um erro. Portanto, o que nós temos é que dar confiança à população, mostrando, por um lado, a contabilidade em prestação de contas a todo o tempo e, por outro lado, ter um revisor independente de contas com caráter obrigatório. E isso faz toda a diferença, Sr. Deputado. Deixa-me estar agora. Eu só queria que ficasse também aqui absolutamente esclarecido. Esta comissão está constituída pela forma como os bens do Estado foram utilizados, bem ou mal. Fique claro aqui que a Cruz Vermelha não utilizou um cêntimo de dinheiro do Estado. Estamos a falar de dinheiro privado, de doadores privados. E, portanto, eu gostaria que isto ficasse aqui muito claro, porque nós não estamos a falar, no que importa à Cruz Vermelha, de utilização ou má utilização por terceiros pelo próprio Estado, ainda que através da Cruz Vermelha, de dinheiros públicos. Estamos a falar de dinheiro privado. Estamos a falar de bens privados no que importa ao Revita, aos doadores privados, aos bens para apetrechamento privados. Estamos a falar no que importa a estas reconstruções, a doações privadas. E eu penso que isto é muito importante, tendo em consideração aquilo que é o objeto fulcral do vosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Da vossa parte? Não. Sr. Deputado, de novo a palavra, faz favor. Muito obrigado. Foram bastante esclarecedoras as intervenções. Eu diria o seguinte, eu julgo, não estar errado,
quando é criada a função de coordenador logística de apetrechamento, e quem é convidado a ficar com esta responsabilidade é a Cruz Vermelha, e sabendo que a Cruz Vermelha, até quem tinha o menor número de casas atribuídas, eram 5, e portanto, não, se olhássemos para aquilo que era o panorama, poderíamos perguntar, mas porquê é que é a Cruz Vermelha e não outra instituição, porque só tem 5? E eu penso que as respostas foram claras nessa matéria e que se veio a demonstrar depois com a questão da transparência, por aquilo que é o posicionamento da Cruz Vermelha portuguesa no espectro daquilo que era a realidade em Pedrógão. Mas eu queria perguntar claramente, dentro daquilo que foram as competências nesta coordenação da logística de apetrechamento das habitações, se conseguiu a Cruz Vermelha portuguesa cumprir integralmente este compromisso, para além das questões que já foram aqui ditas, ou se sentiu dificuldades na operacionalização, e se sentiu, quais é que foram? Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor. Bem, senhora Deputado, as dificuldades só surgiram perante rumores que começaram a circular e com a intervenção de forças policiais. E nessa altura, os representantes da Cruz Vermelha Portuguesa suspenderam o apoio ao apetrechamento e às construções. Aliás, é um assunto, devo dizer com toda a humildade, que ainda está por resolver. Portanto, temos aqui, entre mãos, um problema que o Estado, a Administração Pública, tem que resolver. Porque houve uma suspensão do apoio à reconstrução e ao apetrechamento. Desculpe, obrigado. Sr. Deputado, faz favor. E quanto àquilo que eram então, as propostas de afetação financeira que foram realizadas, existe um relatório, para além da questão da transparência, um relatório disto, certo? Sim, entreguei agora. Sim, todos. Dá licença, Sr. Presidente. Faz favor. Sr. Deputado, os nossos relatórios foram mensais e foram todos eles endereçados ao Presidente do Fundo, que é o Dr. Rui Fiolhais. E eram depois anexados, ou se quiser diluídos, nos relatórios do Fundo. Muito obrigado. Relativamente àquilo que são, o que eram os donativos em espécie, já tive a oportunidade aqui de responder algumas coisas, mas percebi bem que a responsabilidade que a Cruz Vermelha tinha neste processo era pouca ou nenhuma, certo? Sr. Sr. Presidente, faz favor. Faz favor. É verdade, porque a maior parte dos donativos de artigos, por exemplo, eletrodomésticos, foram, vamos supor como exemplo, uma grande empresa decide doar 20 frigoríficos a Cruz Vermelha, ao saber da necessidade dos frigoríficos da casa A, B, C ou D, diz à empresa para fazer o favor de entregar em Pedrógão. Portanto, digamos, a Cruz Vermelha os armazéns da Cruz Vermelha em nenhum momento armazenaram artigos destinados a Pedrógão. É isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor. Então, eu não percebia quem é que definia a atribuição dos bens. Sr. Presidente, faz favor. Sr. Presidente, dá licença. Posso passar a palavra ao Sr. Diretor? Faz favor, Sr. Diretor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora foi perfeito. Sim, basicamente a Cruz Vermelha realmente teve posso claramente dizer isto, foi fantástica a adesão dos parceiros, tal como a comunidade portuguesa a este evento, como tem sido, acho que é o habitué da nossa população, não é? Neste caso, houve realmente parceiros que entregavam diretamente nas instalações, nas habitações, os equipamentos. O IKEA teve um trabalho fantástico, não é que seja sócio minoritário da empresa, que não sou, mas foi à habitação, levou os equipamentos e montou lá os equipamentos. A Bosch, o mesmo também.
Portanto, a Cruz Vermelha, e já no seguimento da pergunta que o Sr. Deputado ia fazer, a articulação era feita com o município, que indicava que a casa já estava construída e que seria necessário fazer então o procedimento de apetrechamento, que seria falar com a família, fazer o diagnóstico social da família e as necessidades de equipamentos e passar à fase do apetrechamento. É importante dizer que neste momento os equipamentos estão na plataforma logística da Cruz Vermelha, já de forma segura, com inventário atualizado e acondicionados de forma adequada. Sr. Presidente, dá licença. Senhoras e senhores deputados, desculpa, eu estou aqui para ser ouvido e tenho que dizer, tenho que insistir. Tenho muito receio que as questões ligadas a Pedrógão tenham tido um efeito negativo na opinião pública e poderem prejudicar o futuro em termos da generosidade do nosso povo. Este, aliás, foi o motivo de uma grande discussão que tive com uma jornalista que procurava sangue, e foi este o motivo desse grande desencontro, foi tentar mostrar que tudo aquilo que se faz de grande alarme, grandes manchetes, grandes programas, a mostrar armazéns com roupa desorganizada, tudo isso acaba por ser prejudicial à atividade humanitária. Senti, pessoalmente, nos meses seguintes, grande dificuldade. E foi preciso ter descoberto uma nova forma de intervenção humanitária, como aconteceu durante o IDAI, em abril de 2019, foi preciso ter descoberto uma nova, a data agora não me lembro exatamente, mas penso que terá sido em abril de 2019, aquele modelo diferente de receber, dar garantias e depois dizer para onde foi aplicado a verba que foi doada e entregar no fim a obra, que foi pronta num tempo, aliás, inferior ao que estava previsto. Portanto, isto para dizer, com um revisor que todas as semanas autorizava as despesas, porque o revisor não era para rever as contas só. A autorização das despesas ia primeiro ao revisor. E, portanto, se eram elegíveis ou não. Revisor independente. E, portanto, aqui para dizer que é preciso, numa atitude, até diria, diferente, sabermos tratar este assunto. Eu julgo que não está aqui hoje aberto a jornalistas, não sei se tem jornalistas ou não, mas há jornalismo que prejudica a atividade humanitária. Porque as organizações humanitárias vivem exclusivamente desta natureza de generosidade. Eu posso-vos dizer que o orçamento da Cruz Vermelha Portuguesa é 60 milhões por ano. E destes 60 milhões, só 1,4 é que são subsídios do Estado. Portanto, isto está tudo aqui dito. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado, de novo a palavra. Sabe, Sr. Presidente, eu percebo o que diz e por isso é que temos esta comissão, porque ficou, de facto, naquilo que é o subconsciente de muitos dos portugueses, esta dificuldade e esta desconfiança, e, portanto, é fundamental que se crie esta confiança e é importante esta comissão por isso. Eu diria que também consegui perceber que havia uma lista também dos bens que eram entregues diretamente. Penso que fiquei com essa ideia, os que eram entregues diretamente também estavam registados. A pergunta é, qual é que era a relação da Cruz Vermelha com o Revita? Muito obrigado. Sr. Presidente, faz favor. Sr. Presidente, dá licença, obrigado. A relação era de colaboração, uma vez que no protocolo assinado em julho ficou estabelecido que a coordenadora do apetrechamento era
a já mencionada funcionária da Cruz Vermelha, a doutora Daniela Costa, e a relação era muito próxima, no sentido da colaboração, e os relatórios da Cruz Vermelha foram sempre entregues a tempo ao Revita e incluídos no Revita. Portanto, a relação era próxima. E era aplaudida, como aliás aqui verificou, porque eu, como lhe disse há pouco, tenho aqui a gravação da intervenção do Dr. Filhais em sede desta comissão, que enalteceu e aplaudiu o esforço da Cruz Vermelha nesse sentido e, em particular, da representante da Cruz Vermelha em sede de fundo. Deixa eu estar rápido. Okay. Senhor Deputado, de novo a palavra. Eu, quando a Cruz Vermelha Portuguesa, no dia 8 de março de 2019, faz o comunicado, precisamente por causa das questões da comunicação social e o que tinha levantado sobre o armazenamento dos bens, eles foram para Coimbra, certo? Eles antes estavam onde? Estavam. Os bens doados estavam a cargo da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, num armazém que, aliás, foi filmado por televisões, que parece que com deficiências, com fragilidades, parece, e que foi, temos que reconhecer, um choque, esse choque emocional público, que eu penso que é injusto, teve uma dimensão excessivamente mediatizada da fragilidade da Câmara Municipal e do seu armazém, e, portanto, há aqui um problema que eu repito, olhando para trás, o Sr. Presidente, que bem me lembro, foi Presidente de Câmara de uma Câmara igualmente pequena, eu hoje, olhando para trás, reconheço que houve aqui um problema de fundo errado, digo isto, eu posso dizer o que penso, estou aqui para isso, porque uma Câmara Municipal daquela dimensão não teria podido, não teria podido ter aquela responsabilidade. Eu não sei se estou a falar claro. Quer dizer, a Câmara Municipal de Pedrógão Grande não é a Câmara Municipal de uma cidade. Não é? Vamos lá ver quantos engenheiros tinha, quantos arquitetos tinha, quantos gabinetes técnicos tinha, quantos armazéns tinha. A Câmara Municipal de Pedrógão Grande, eu não me lembro agora a sua população, mas é uma coisa de muito poucos milhares, não sei se 5 mil, uma coisa dessa ordem de grandeza, não tinha meios. Portanto, está aqui um erro, eu posso dizer isto, não tinha meios, agora olhando para trás. Não é? Na altura nós estávamos convencidos que, à semelhança do que aconteceria normalmente, havia mais para tal. Mas olhando agora para trás, vejo que terá sido um erro a quem decidiu colocar, a responsabilizar a Câmara Municipal com meios, ou melhor, admitindo que tinha meios que não tinha. Não sei se estou a ser claro. Sr. Doutor, eu sei que estou aqui a dizer que é, agora, olhando para trás, na altura, eu próprio também, que estive lá muitas vezes, nunca admiti aquelas fragilidades. Porque depois foi preciso para transportes, pedir ao Exército, às Forças Armadas, enfim, houve imensas dificuldades. Eu testemunhei imensas dificuldades, só, enfim, depois das decisões terem sido tomadas, colocando, não é a Câmara de Pedrógão, é câmaras daquela natureza. Câmaras daquela natureza em termos de dimensão. Sr. Deputado, faz favor, tem de novo a palavra. Eu percebi há pouco, porque, peço desculpa se eu não precisei o seu nome, Ricardo. O Sr. Ricardo há pouco dizia que os bens já estavam de forma segura. E, portanto, eu senti nas suas palavras o que eu queria dizer com isso e não encontro daquilo, e por isso fiz a questão. E eu queria ainda perguntar, porque já falou, e bem, sobre aquilo que pode ter sido criado com esta imagem relativamente ao Fogos de Pedrógão para as instituições como a Cruz Vermelha, e pergunto-lhe
com a objetividade que há pouco também teve, com bastante objetividade, sentiu que a imagem da Cruz Vermelha portuguesa pode ter ficado manchada por causa da suspeita de irregularidades no processo de atribuição de apoios do rescaldo de incêndio de junho de 2017, sendo certo que não quero, e com isto eu dizer que concordo com esta expressão, longe disso, aliás, já o tive a oportunidade de dizer aqui, mas não acha que ficou manchada a imagem, de facto? Senhor deputado, é indiscutível. Dá-me licença, Sr. Presidente, peço desculpa. Vou passar a introduzir este método para ver se o pessoal leva mais tempo a pensar antes de falar. Senhor deputado, com toda a verdade e humildade, os danos reputacionais negativos foram imensos. Imensos. E foi preciso, um ano depois, descobrir uma nova maneira de intervir no plano humanitário, como tive a ocasião de dizer. E eu posso aqui testemunhar que os especialistas em comunicação diziam-me constantemente que eu não devia falar de Pedrógão. E eu achava que era preciso dizer que Pedrógão foi também uma fonte de inspiração, de correção, porque é verdade que as coisas não terão andado todas bem, mas é porque, sublinho, não tínhamos meios para tal. Nós não tínhamos, quer dizer, Portugal, a administração pública, a governação, devia ter percebido que os órgãos autárquicos àquele nível não podiam ter também a responsabilidade de reconstruir 70 casas, vamos supor. Quando 70 casas seriam as licenças, não sei se 10, de 20 anos ao longo enfim, não sei quantas casas serão autorizadas habitualmente, mas não havia meios para tal. Mas isso só se percebeu agora. E, portanto, tem que haver aqui também, a meu ver, do lado da administração pública, houve aqui decisões que não terão sido as melhores. E, aliás, Sr. Presidente, estamos numa comissão de inquérito no âmbito político. E é isso que interessa. Porque o âmbito judicial já foi ultrapassado. O âmbito do Tribunal de Contas, do Ministério Público, como disse a Polícia Judiciária, já fez o seu trabalho e sabe quem são os responsáveis. Agora, aqui é política. E na política houve falhas. Ninguém tenha dúvidas disso. As decisões tomadas, como foram tomadas, os órgãos que foram envolvidos, há erros, mas esses erros só se veem agora, olhando para trás. Não sei se estou a ser claro, Sr. Presidente. Sim, senhor. Sr. Deputado, faz favor, tendo uma boa palavra. Ouvi, senhor. E registro aquilo que acabou de dizer, porque é importante. Sobre aquilo que foi também a presença da Cruz Vermelha Portuguesa no terreno, nomeadamente no apoio psicológico, quanto tempo é que a Cruz Vermelha esteve no terreno a apoiar as populações nesta matéria? O Presidente, faz favor. Quanto tempo? 3? Sim, meses. Mas esse, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, esse foi um grande problema, mas não foi da Cruz Vermelha. O problema de apoio psicossocial e das consultas dos centros de saúde foi um problema muito difícil de resolver, por falta de meios, e que eu, pessoalmente, lidei com ele, mas no cargo que anteriormente desempenhava. Houve uma grande dificuldade em deslocar psicólogos clínicos, psicólogos de terapia familiar, para não falar em psiquiatras. Como sabe, o psiquiatra é um último recurso, e os serviços públicos não terão dado a resposta ideal. Sr. Deputado, faz favor. Diz, podes dizer. Não, Presidente, falar? Faz favor, Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Essa parte, já agora aproveito para fazer também falar um bocadinho de trabalho da Cruz Vermelha. O apoio psicossocial é algo que vem da gênese da Cruz Vermelha também e, sinceramente, foi uma das principais abordagens que tivemos em Pedrógão.
Foi uma equipa bastante completa de psicólogos que estiveram lá, entre 20 psicólogos, e fizemos algo mais, e sempre em prol do país. Tivemos há pouco tempo um projeto que durou até há pouco menos de 6 meses, em Castanheira de Pedra, em Pedrógão, com as escolas, com as populações, na questão da resiliência com o objetivo de criar comunidades mais resilientes. Temos ações muito giras feitas também com as crianças da escola, como criar crianças mais resilientes e mais preparadas para este tipo de prevenção. Portanto, a Cruz Vermelha só há bastante pouco tempo é que saiu do território, sempre de uma ótica primeiro de emergência e depois de continuidade. Muito obrigado. O Sr. Presidente quer completar a resposta? Não, muito obrigado. Não. O Sr. Deputado tem a palavra. Tem 30 segundos? Aqui a doutora Inês está atenta. Há pouco disse que, de facto, houve ali uma série de falhas. Eu estarei correto se induzir as suas palavras que, de facto, o Poder Central falhou neste apoio às populações na área de psicológico, certo? Sr. Deputado, não me leva a mal, mas não... Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Deputado, não me leva a mal, peço desculpa. Não é essa a expressão ideal que eu posso subscrever. Houve fragilidades, mas sublinho, olhando agora para trás, porque esta é muito importante, esta visão. Houve fragilidades da responsabilidade que podem ser atribuídas ao nível central, regional e local. Sem dúvida. Não tenho dúvida sobre isso. E esta análise política positiva devia ser motivo de reflexão para se corrigir para o futuro soluções desta natureza. Isto faz-me lembrar, se quiser, a ponte dentro dos rios, a seguir começaram a ser revistas todas as pontes. De maneira que houve ali um desastre, houve erros, mas agora temos que saber corrigir, porque Portugal é um Estado, bem, Vossas Excelências saberão muito melhor do que eu, que neste plano ainda tem medidas a tomar, no sentido do reforço das intervenções de socorro. É claro que a proteção civil de hoje não é a que era no passado, é tudo muito melhor, mas ainda há espaço para melhorar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor. Para terminar, deixe-me dizer comentar também de facto que percebi que quando há um erro, é sempre uma fase posterior que identificamos que houve o erro. É normal que assim seja. E deu um bom exemplo, que foi o exemplo de Entre Rios, em que havia uma responsabilidade e houve politicamente que assumisse essa responsabilidade. Portanto, concordo com a sua análise. E termino só dizendo isto, porque acho que, enfim, das suas palavras, a questão há pouco das 70 casas, como dizia, que seria a responsabilidade da Câmara Municipal, ou das Câmaras Municipais, ou das casas da Câmara Municipal de Pedrógão. Para clarificar que não, que seria responsabilidade do Revita, porque era o Revita que tinha essa responsabilidade e não a Câmara de Pedrógão, ou estarei errado. O que é isso? Sr. Deputado, eu não vou entrar nessa discussão, mas a Câmara Municipal continuou sempre a ter palavra decisiva em termos de seleção, autorizações, identificação, em todos os aspectos. Diz, Paulo. Tem que... Faz favor. Aliás, não nos podemos esquecer que, para a reconstrução, o protocolo foi celebrado diretamente entre a Cruz Vermelha e a Câmara Municipal de Pedrógão. Não foi celebrado entre a Cruz Vermelha e o Fundo Revita. Muito obrigado. Terminou o seu tempo. Peço desculpa, porque estamos a falar das 5 casas. Eu estava a falar das 70, que são coisas diferentes. Por isso é que eu estava a dizer, é diferente. Das 5 sim. Mas das 70 já é uma coisa diferente, porque é do Revita, para ficar claro.